A primeira aula fala sobre a criação. E essa primeira aula vai ver três teorias que tentam explicar a criação do universo. A primeira, que é a teoria da evolução. A segunda é a teoria científica. E a terceira, que nós vamos se aprofundar, é a teoria bíblica. A teoria da evolução, ela foi proposta pelo naturalista Charles Darwin, que é largamente difundida, as pessoas conhecem muito, eu creio que todos ouviram falar. Então, várias espécies foram evoluindo até chegar ao que é hoje. Então, Darwin propôs que todas as criaturas evoluíram de outras até que chegue ao estágio atual. Propõe, entre outras coisas, que o ser humano veio do macaco. Então, você já deve ter visto, não é? Aquela imagem, aquela foto onde tem um macaco e os homens primatas até chegar ao ser de hoje. Então, essa é a teoria de Charles Darwin, esse naturalista. E propõe, entre outras coisas, não é, lendo aí a aula, que o ser humano veio do macaco. A sua teoria é falha. Você tem aqui um argumento para qualquer pessoa que quiser defender essa teoria, você tem um argumento que não tem como contestar, que é a questão de que os macacos deixaram de evoluir. Se eles evoluíram, por que então eles não continuam evoluindo? Se eles evoluíssem, era para ter um animal bem próximo do ser humano, é ou não é? E ao contrário também, o primata lá, já no comecinho da sua evolução. Então, se alguém disser, não, eu acredito na teoria de Charles Darwin, na teoria da evolução, aí você vai dizer que ela não pode se confirmar, porque as espécies não continuam nesse caso, não é? Essa espécie, ele não está evoluindo. Como que os homens vieram do macaco? Então chegou e aí acabou a evolução, não é? Então essa teoria não vale como verdadeira, por isso a gente pode tirá-la. A segunda teoria é a científica. Segundo a ciência, uma experiência só pode ser considerada científica quando explicada e aplicada igualmente para reproduzir os mesmos resultados. Então, só serve para a ciência quando você consegue explicar e colocar na prática. Por isso que na escola nós, muitas vezes, éramos levados a fazer experiências, não é? Por exemplo, a gente pega uma experiência que a gente sabe, não tem como contestar, da gravidade. Se eu pegar um objeto e jogar ao alto, ele vai cair, ele vai voltar para a Terra. É a teoria da gravidade. Então ela é verdadeira porque a gente não só explica, mas a gente também consegue fazer um experimento e comprovar essa teoria. Então, a teoria científica, não é? Ela não também corresponde com a verdade, você vai ver por quê. Eles explicam a respeito da forma que o mundo foi criado. E segundo eles, a teoria científica diz que aconteceu o Big Bang, uma explosão no universo, e esta explosão fez com que surgissem todos os planetas, inclusive o planeta Terra. E daí vai se evoluindo, segundo eles é o que diz, não é? Porém, eles fizeram um colisor, esse colisor de sigla LHC, não é? Que significa Grande Colisor de Hadros. Esse colisor, ele tem 27 quilômetros e ao custo final de 3 bilhões de euros. Desse tamanho, amados, dessa plenitude, 27 quilômetros, é muita coisa, não é? E nessa máquina, amados, foram investidos 3 bilhões de euros, não é de reais. Então dá em torno de 9 bilhões de reais, é muito dinheiro, para tentarem reproduzir em menor escala o que a ciência chama de Big Bang, que teria dado origem ao universo. Um acelerador de partículas é um aparelho que produz feixes de átomos, elétrons, moléculas ou algumas partículas como antitrótons, positrons ou mesons, arremessados quase que na velocidade da luz.
O LHC falhou. E os cientistas, mesmo com os maiores cérebros, tecnologia e dinheiro, não conseguiram reproduzir aquilo que eles dizem ser obra do acaso. A única coisa que provaram é que a ciência explica, mas não consegue reproduzir os magníficos resultados da criação. Então, a ciência ela consegue até explicar o que aconteceu, mas ela não consegue reproduzir os feitos. Porque o que Deus fez, o homem não pode fazer, não é? O que Deus fez, que é só Ele que pode fazer, o homem não pode reproduzir. Então, por que a teoria da ciência a gente já pode descartar como verdadeira? Porque eles mesmos dizem que para ser um fato científico tem que ter tido uma experiência e que esta experiência seja provada na prática. É mais ou menos assim, um remédio para ser provado pela ciência, aprovado, ele tem que passar por vários pacientes e quando o número grande de pacientes reagir bem àquele remédio, eles acreditam que é num fato, quer dizer, isso é um fato. Agora, eles fizeram essa experiência e não conseguiram. Como eles podem dizer que aconteceu o Big Bang se a própria ciência diz que só pode comprovar aquilo que é feito por experiência e que é realmente concretizado? Então essa teoria também não é verdadeira, não é verídica. Esse LHC até vai ser experimentado mais uma vez esse ano, mas pode ter certeza que o que Deus fez, o homem não pode fazer. O homem não pode fazer. E nós temos a terceira teoria, que é a teoria, que é a explicação da Bíblia, né? A bíblica. Deus criou todas as coisas e os relatos bíblicos não procuram explicar, mas contar o que Deus fez. Deus não se preocupa em explicar, convencer o homem, ele apenas diz, olha, foi assim, eu fiz assim, e ele vai falando, sem tentar explicar, porque imagine Deus falando como ele construiu tudo, segundo o seu entendimento. Algum homem conseguiria compreender a linguagem de Deus? Nenhum homem, nenhum cérebro, nem o Einstein ou qualquer outro homem conseguiria. Aceitar o relato é uma questão puramente de fé. Em Hebreus capítulo 11 diz isso, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja só, pela fé entendemos que os mundos foram criados, então é pela fé, não é uma questão de prova. No caso de Deus, ele não se preocupa em provar, ele não se preocupa com a ciência, eu tenho que provar, não, ele não se preocupa com isso. Para quem tem fé, não há necessidade de prova, mas quem não tem fé, nem com todas as provas creem. Acompanhe comigo João capítulo 12, veja que, quando você quer explicar algo para alguém que não tem fé, se você falar o que você falar, você não convence a pessoa. Igual para Tomé precisava de fé, porque os discípulos que viram Jesus ressuscitado disseram, Jesus ressuscitou. E o que aconteceu? Os discípulos viram, só que Tomé não acreditou. Quer dizer, ele queria uma prova. Quer dizer, a pessoa que tem fé, ela não precisa de prova para crer. Só para você ter ideia, amados, o último versículo de João, se não me engano, capítulo 21, diz que se fossem contados todos os milagres que Jesus fez, se fossem escritos nos livros, os livros seriam tantos que o mundo não caberiam, de tantos livros. Você imagina só que coisa? É muitos milagres, mas mesmo com todos os milagres que Jesus fez e viram, as pessoas não creram, não acreditaram. Em João 12, 37 diz assim, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Ainda que Jesus fizesse muitos sinais. Isso é para provar para você que não adiantaria Deus querer provar para o homem que ele fez. Deus não se preocupou, porque ele sabe que quando a pessoa tem fé, ela acredita logo. Eu creio, foi assim que aconteceu. Quando a pessoa não tem fé, você tenta explicar, e ela não vai crer. Tá bom? Então é uma questão de fé. Continuando, a fonte mais antiga e confiável a respeito da criação é a palavra de Deus, que nos relata desde o momento em que Deus, configurado em 3 pessoas, ainda que o conceito da Trindade não estivesse claro,
sondou, planejou, ordenou, criou todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis. Então Deus Trino se manifestou e fez todas as coisas. Aí você vê a presença da Trindade nesse momento, a presença da Trindade no relato da criação e nos 3 primeiros versículos de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Veja comigo o que Deus diz aqui. E criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus aqui? Ainda que não estivesse uma referência, é Deus Pai. Esse daqui é o Pai, tá bom? Então marque isso aí, Deus Pai. Conceito de Deus Pai só será esclarecido no Novo Testamento pelo Deus Verbo. Então no Antigo Testamento não tem ali a identificação, esse daqui é o Deus Pai. Não tem. Aí você vê o versículo 2, olha só. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quem apareceu aí? Espírito de Deus, não é? Se movia sobre a face das águas, quer dizer, o Espírito Santo. Então você vê aí no versículo 2, não é? O segundo versículo. O Espírito de Deus não é só um envolvimento do planeta, do universo, mas alguém que se move, investiga. O Espírito de Deus não fez nada até que a palavra em forma de verbo fosse proferida. Isso está em Salmo 33. Aí você vê no versículo 3, aí de Gênesis 1, o Deus Verbo. Olha só o Deus Verbo. E disse Deus, haja luz. Haja luz. Quando ele diz isso, na verdade o verbo está entrando em cena. O verbo está entrando em cena. E lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz que o verbo é Deus, não é? O verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Vamos ler. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só existe alguma coisa agora porque o verbo entrou em cena. Se não tivesse entrado em cena, ele não teria se manifestado nada. Jesus é o verbo, isso no Novo Testamento, quer dizer, no Antigo Testamento ainda também não tinha se manifestado Jesus, o verbo, não é? Aí você vê a atividade do Espírito Santo na criação. A terra já criada chegou a ser sem forma e vazia, mas não fora criada assim, porque tudo que Deus faz, como que Deus faz? É perfeito, não é? Então quando Deus criou o mundo, ele criou do jeito que estava lá em Gênesis? Não, ainda que você pensava que sim, não estava daquele jeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, Deus não faz nada imperfeito. Aí você vai ver em Isaías 45, a afirmação disso no versículo 18. Deus não criou o planeta desta forma que está hoje, quer dizer, que está no tempo ali da aparição, da manifestação ali, na reforma do mundo. Isaías 45, 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Deus criou vazia? Não. Mas como que ela está lá em Gênesis no capítulo 1? Ela está sem forma e vazia, mas formou para que fosse habitada. Quer dizer, se ele formou para que fosse habitada, é claro que ela não estava sem forma. Aí ele diz, eu sou o Senhor e não há outra. Qual é a explicação para que ela fosse encontrada daquela forma? Isso é uma teoria, tá? Onde nós não temos fatos bíblicos para provar, mas dá para a gente explicar desta forma. Na guerra que houve entre Deus e Lúcifer, que era um anjo de luz, um querubim, não é? Um ser angelical, e que se rebelou, ele queria se assentar no lugar de Deus, tomar o trono de Deus. Aí ele convenceu a terça parte dos anjos. Deus estava vendo. Deus deixa, amados, Deus deixa a pessoa fazer o que ela quiser.
Veja que ele está no céu, Satanás está no céu, que é agora Satanás, mas antes Lúcifer, anjo de luz, ele está convencendo, ele consegue a terça parte. Aí quando Deus disse, não, chega, agora chega, aí Deus, houve uma guerra, uma luta contra esses anjos e Lúcifer. E você já viu uma briga acontecer, uma briga feia mesmo? Quem já viu aqui uma briga feia? Se for dentro de uma casa, quebra fogão, quebra tudo, não é? Quebra tudo, porque se a briga for feia mesmo, tudo se quebra, tudo vai quebrando-se. Lúcifer caiu do céu. Quando os discípulos voltaram alegres, porque Jesus disse, vai lá e expulse demônios, cure os doentes, faça isso, aquilo. Aí eles voltaram alegres dizendo, Jesus, os demônios se sujeitam, as pessoas são curadas, isso, aquilo. Aí Jesus diz, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Isso era uma referência do que já havia acontecido. Há na ciência provas que caiu um meteoro de tamanho muito grande na Terra e que ele criou uma era do gelo, não é? Então é muito dito sobre isso, é muito falado sobre isso. E é interessante que não se encontra os fragmentos naquele lugar onde caiu o meteoro, se vê a cratera, mas não vê o objeto. É claro que quando cai um meteoro, normalmente, ele antes de cair, ele se desfaz. E às vezes ele pode explodir no ar e mesmo assim fazer um grande buraco na terra. Mas pela grandeza, era esperado que fosse encontrado uma parte, ou pelo menos pedaços desse meteoro. E olha que curioso, não se encontrou nada a respeito disso. Então o que nós podemos entender, amados? Que Satanás caiu do céu, não é? E ele foi esse choque que aconteceu na terra, que aconteceu ali uma transformação, e aquele planeta que era tão belo, feito por Deus perfeito, se tornou imperfeito. Aí depois disso, aí o Espírito Santo, aí Deus o Pai, aí o Verbo, eles vêm aqui na terra e começam a trabalhar para que eles refaçam ou reformem aquele planeta. Então a continuação da leitura aí, o Espírito Santo sondava a terra destruída, provavelmente pela queda de Satanás, e o mesmo, em meio às trevas, abismo e o caos, não poderia impedir o mover de Deus. Aí você vê, o Espírito Santo preparou tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. Olha só, o Espírito Santo só prepara, Salmo 33, o número 6, e diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Quer dizer, foi feito pela boca, não é pelo Espírito da sua boca. Aí você vê no versículo 9, número 9 do Salmo 33, 9. Porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. Quer dizer, quando falou, as coisas aconteceram. Quando foi falando, as coisas foram acontecendo. Aí você vê, não é, em terceiro lugar aí, o Espírito Santo é o autor da vida. Deus soprou o seu Espírito e deu fôlego de vida ao homem, e também dá vida a outras criaturas. Então o Espírito, ele tem essa função de trazer vida, de dar vida, amém? Aí veja, o princípio de tudo está em Deus, ele disse e tudo se fez, ele ordenou e todas as coisas foram criadas, tudo é obra de suas mãos. Então no Salmo 148, número 5, tem uma afirmação disso, eu não vou ler agora, os versículos que nós não lermos, se você puder, leia na sua casa, é importante isso. A sequência dos eventos da criação do mundo é a palavra, luz e vida. Olha só, palavra, luz e vida. Ao final de cada criação, Deus inspecionava. Então Deus ia lá, fazia uma obra, aí ele ia analisar a obra que ele fez. Segundo a minha análise, pode ser que uma coisa que você faça esteja bom. Você pode analisar algo que você fez e está bom, mas a análise de Deus é mais criteriosa. Você concorda comigo, sim ou não? Porque ele é perfeito, então ele exige as coisas muito bem feitas. Na verdade aí,
Deus ia aparecendo cada dia, fazendo a obra, e ao final do dia dizia: isso que eu fiz é bom. Aí no outro dia ele viu e também disse: olha, isso é bom. No outro dia ele disse: é bom. No outro dia ele disse: é bom. Aí no sexto dia ele fez você. Aí ele disse assim: é muito bom. Aí ele disse: é muito bom. E olha o detalhe, queridos, a forma com que Deus fez o homem foi diferente, porque tudo ele criou pela palavra. Só que o homem, ele fez questão de ir lá e falou: não, o homem vai ser com as minhas próprias mãos. Aí ele pega do pó da terra, aí ele vai formando o homem, e aí ele forma o homem. Ele forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. E um detalhe também, quer dizer, quando ele fala lá para o Espírito Santo e para Jesus, o Pai falando, ou a Trindade conversando entre eles, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então ele vai lá e pega do pó e faz o homem, a mulher, porque ele faz os dois juntos, simultaneamente, ele faz os dois juntos, é depois que ele vai só formar, ele cria os dois juntos, depois ele vai formar a mulher. Veja como Deus é trino, e ele conversa entre eles. Quem já se pegou conversando aqui, sozinho? Você estava falando alto, de repente, ou alguém te adverte: ei, está falando sozinho? Está louco agora? Dizem isso, não é? Mas quando você estiver falando sozinho agora, você já tem uma boa justificativa, tá? É porque nós podemos conversar com a nossa alma. Você lembra daquele salmo que diz assim, eu creio que todos já ouviram, porque é um louvor bem conhecido, bem antigo, alguns devem ter ouvido aqui. Esse louvor diz assim: alma, por que te abates? Não é? Quem já ouviu esse louvor? Ó minha alma, por que te abates? Só de falar isso a gente já fica com a alma. É ou não é? Diga aí: alma, por que te abates? Confia em Deus. Você já sente até um alívio. Porque você, corpo físico, raciocínio, aí a capacidade física, está falando com a parte espiritual. Você está conversando com a alma. E você tivesse condições de conversar com ela. Então, o Pai, o Filho e o Espírito conversam entre eles. O poder da palavra na Bíblia está de acordo com a fonte. Portanto, Deus fala e está feito. Quando Deus fala, não é algum tipo de emanação física, mas a expressão espiritual de sua vontade. Então, quando Deus fala, não é igual ao homem. O homem fala e depois não quer, fala e depois volta atrás. Deus, quando ele fala, é a sua vontade é a sua vontade que está sendo manifestada ali. Isso está em Apocalipse 4:11, mas não vamos ler agora. Entendemos a criação através da fé. Isto significa que a doutrina bíblica da criação se baseia na revelação divina e só pode ser compreendida do ponto de vista da fé. Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, diz sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, pela fé, aí você vê mais, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, quer dizer, você vê aí que é uma questão de fé. Ainda que a ciência cada dia vá se rendendo aos relatos bíblicos da criação, confirmando que tudo surgiu da água, olha só, tudo veio da água, amados. Até os pássaros, a gente pensa às vezes que é uma loucura isso, mas até os pássaros, eles vieram da água, eles surgiram da água. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Quer dizer, das águas, olha o versículo 20, disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Do osso do homem, Deus utilizou a base genética para derivar a mulher. Isto não quer dizer que o relato bíblico confirma a suposta teoria.
da evolução, mas que aquela teoria confessa o relato de Gênesis. Então, tudo que aconteceu na Bíblia, na palavra de Deus, a ciência está provando. A evolução na ciência, quer dizer, isso já aconteceu nos primórdios. No começo, Gênesis já fala que Deus tirou do osso e já fez aí, não é, um novo ser. Ele fez isso. Então os homens estão apenas comprovando aquilo que a Bíblia, Jesus, ele fez, ele já havia feito no começo. Aí você tem aí, para encerrar, 3 pontos importantes. A criação no Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento comprova a criação segundo o que o Deus está falando? Então você tem vários versículos aqui, você tem depois a criação no Novo Testamento, e você tem por último o propósito da criação. Você tem por último o propósito da criação. Então a criação no Antigo Testamento, em Gênesis 1:1, no princípio o único que existia criou os céus e a terra, que é Deus. Aí você vê lá, e disse, haja, e aí você vai ver que vira a existência segundo o que é dito por Deus. Em Isaías, em capítulo 40 e no versículo 22, é interessante isso, porque o relato aqui é que a terra é redonda 2.100 anos antes de Cristóvão Colombo. Colombo acreditou que a terra era redonda porque foi vendo, percebeu que as embarcações, os navios, que eram muito usados naquela época, eles sumiram no horizonte. E sumindo no horizonte, entendeu, olha, a terra é redonda. Até então não se tinha esse entendimento. Mas muito antes a palavra já diz, veja Isaías 40, 22, ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então você vê aqui, não é? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Então isso muito tempo antes, você já está vendo que Deus falava que a terra era redonda. Isso 2.100 anos antes de Cristóvão Colombo, antes dele dizer que a terra era redonda. Você vê em Isaías 42, 5, que criou os céus e formou a terra. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito a quem? Aos que andam nela. Depois você pode ler na sua casa Jeremias 10, do 10 ao 13, Salmo 19, 1, esses versículos vai dizer, ele fez a terra pelo seu poder. No Salmo vai dizer, a excelência da criação deve ser a excelência do Criador. Neemias diz que os céus dos céus e a terra, tudo que nele há. Jó 26, 7, diz, Deus sustenta a terra do nada. Você já viu que impressionante, amados? A terra é sustentada no espaço, e se ela se aproximar um pouquinho do sol, nós morremos queimados. E se nós se afastarmos do sol, nós morremos congelados. Se, porventura, Deus não sustentasse, a gente ia cair. Imagina, cair no universo, se não houvesse a gravidade, todas as coisas colocadas. E o Salmo 104. Veja só que detalhe interessante. O Salmo 104, eu vou pedir para você que você leia como um trabalho de casa, para que você leia todo. O sustentar de Deus, amados, a providência e a preservação de toda a sua criação. Agora vamos lá. O leão é o ser mais forte que existe na natureza. O leão podia dizer, eu nem preciso de Deus. É ou não é? Mas o leão, antes de sair para caçar, você sabia que o leão pede para Deus a sua presa? O leão pede para Deus a presa, amados. O leão faz uma oração antes de sair da toca dele, da casa dele, diz assim, olha, eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu vou nessa caçada e se o Senhor não me der comida, não vai ter jeito. Eu vou voltar com fome. Olha o que diz aí no Salmo 104, o número 21. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Quer dizer que se Deus não sustentar o leão, nem o leão vive, sobrevive se não for Deus
Só que esse Salmo 104 diz sobre todo o sustento de todos os animais, diz aí de todas as coisas, e vai mostrando o sustento. Você está vendo só como Deus realmente criou, e não só criou, mas está falando em detalhes, que Ele sustenta a sua criação, é Ele quem dá sustento à sua criação. Imagina só aquela minhoca que está lá na Amazônia, que está lá no meio daquela floresta tão grande e extensa, aí Deus é que está dando alimento para aquela minhoca, para aquele inseto que está ali. Deus está cuidando de cada um deles. Quem está entendendo? Você está entendendo isso? Aí você vê a criação no Novo Testamento. A criação no Novo Testamento, o verbo pré-existia com Deus antes da criação, e por Ele tudo foi feito. Isso está em Colossenses 1,16. Diz que por Ele, não é? Porque dele e por ele são feitas todas as coisas. Ele mesmo reúne em si a vida e a luz. Quer dizer, Jesus, ele reúne em si a vida e a luz. E você vê isso tanto em João capítulo 1, versículo 4, que você vai ler, como também em Atos 17, versículo 24 e 25. E Hebreus 1, versículo 1 e 2, Jesus é o Filho, o Criador do mundo, com a mesma natureza e igualdade do Pai. Em Apocalipse 21, 5, o seu poder criador de revelar-se até no futuro, para fazer novas todas as coisas. O máximo que a gente consegue fazer, é fazer uma coisa nova agora. É ou não é? Deus, ele tem o poder, Jesus, ele tem o poder de fazer nova todas as coisas, inclusive no futuro. Quer dizer, ele já faz coisas novas, existem coisas novas agora, e ele já faz coisas novas no futuro. Hebreus capítulo 1, versículo 3, Colossenses 1, 17, diz que o verbo sustenta tudo por sua palavra, e por ele tudo subsiste. Então é Jesus, é a palavra, é o verbo que subsiste, ou que mantém todas as coisas existindo aí, amém? E só para entender, para terminar aqui, o propósito da criação. São 3 o propósito da criação. Principal, primeiro preparar na terra, através de seguidas provas e seleções, aqueles fiéis que serão dignos de herdar a vida eterna e viver com ele para sempre. Eu costumo dizer que nós estamos na contramão de Satanás. Nós estamos na contramão de Satanás. Porque Satanás saiu do céu, sim ou não? Ele foi banido do céu. E ele acabou aqui na terra, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, ele está rodeando a terra. Isso está escrito em Jó. Então, ele está na terra, é ou não é? Ele saiu do céu. Agora, quem está indo para o céu aqui? Deixa eu ver. Se você está fazendo esse curso, é porque você está indo para o céu. Então, você está indo na contramão dele, não é? Não é isso que os textos dizem, mas dá para entender que Deus quer colocar no lugar daqueles anjos, pessoas que passaram aqui por esta terra e foram provadas e eleitas para morar no céu. Não é todos que vão para o céu, mas um bom número de pessoas que quiserem se submeter à vontade de Deus, vai estar com ele. Tem que passar pelas provações e pelas seleções, não é? Aí para que seja levado para o céu. 2, revelar, isso você pode ver em João, tá? Só voltando no número 1 aí, do propósito da criação, João 14, do 1 ao 3, assim, que ele foi preparar lugar e ele vai voltar, não é? Eis que vou preparar lugar e virei outra vez. Se vocês estiverem prontos, ele está dizendo, vai levar para o céu. E aí Hebreus 1, 4, Apocalipse 21, 3, depois você lê na íntegra. Segundo ponto, revelar a soberania, a glória e a majestade de Deus. Isso você pode confirmar depois em 1 Crônicas 29, 11, Salmo 19, 1. Então, revelar a soberania e a glória e a majestade de Deus. E para encerrar, terceiro propósito da criação é restituir a glória da sua comunhão sem intermediação. Então Deus quer que o homem esteja ligado com ele, e ele sabendo antes de tudo acontecer, antes do mundo ser criado, antes da fundação do mundo, ele já se entregou por nós.
Ele já se entregou por nós, ele só vai cumprir isso fisicamente há 2000 anos atrás. Porém, ele já fez isso antes da fundação do mundo, para que o homem voltasse para ele. Quer dizer, restituir a glória da sua comunhão sem intermediação. Não precisa de intermediário, tá? Não é necessário intermediário. Então, essa é a primeira aula. Espero que você tenha entendido, compreendido, e que você aí exercite na tua casa. Na próxima aula estudaremos sobre a palavra que no Antigo Testamento, originalmente escrito em hebraico, dabar, e no Novo Testamento escrito em grego, rema. Então você vai estudar a respeito da palavra na próxima aula. Tá bom? Que você não falte e você esteja conosco.